Bom dia, família. Me chamo Célio Clarindo, mais um adicto em recuperação, alcoólico aí, limpo e sóbrio há mais ou menos aí uns 14 anos, alguns meses e alguns dias. Vim trazer mais informações para que a gente combata as famílias e todas as outras pessoas que vocês compartilharam esses vídeos, a questão da codependência. Eu vim trazer aqui um trabalho do Minnesota, tá? Algumas clínicas, mas especialmente aqui eu trabalho, ela traz essa questão do Minnesota. Ela é uma terapia racional emotiva com relação à mudança de comportamento, que é o que nossa doença traz. Para a família entender que o nosso processo, que a repetição ela é pedagógica, na maior parte dos meus vídeos com intenção não de me tornar um YouTube, mas de salvar as famílias sobre essa dependência que ela não é química, mas sim emocional do meu ente querido. Onde eu já falei em outros vídeos, o papel do salvador, do perseguidor e da vítima, onde você salva o triângulo de drama de Step Backup, do livro Codependência Nunca Mais, que eu ainda venho estudando. Tá? O papel do salvador, de eu assumo a responsabilidade do meu ente querido, eu com minha intenção de ajudar, eu acabo assumindo as responsabilidades dele. Aquela linha tênue entre ajudar e não deixar mais que ele seja responsável pela sua vida é muito doentio e é uma característica da codependência. E o papel do perseguidor, eu vivo perseguindo ele, quero saber para onde ele vai, é aquela questão do equilíbrio, né? Tudo na vida é um equilíbrio, até a questão tá, dentro das células, dentro do corpo humano, a questão da homeostase, onde há um equilíbrio do meio ambiente com a questão das células dentro do corpo. Tem que haver esse equilíbrio. Tanto o codependente, ele não exerce mais esse equilíbrio, por quê? Porque nossa doença, ela adoece. Tá? E aí há outras coisas por trás de toda essa codependência, que em outro vídeo eu vou trazer, que são questões também da infância, onde eu vejo a necessidade de ser a leoa, né? Eu fui ensinado que a mãe tem que ser aquela que vai lutar pela sua cria. Só que eu tenho que entender que na vida eu preciso que ele cresça também. E não se torne uma criança como eu vejo aos 50 anos. Então, a outra característica é da vítima. Eu salvo, eu persigo e aí eu não consigo mudar o próximo porque isso não existe. É o lema de amor exigente. A única pessoa que eu posso mudar é a mim mesmo e não o outro. Tá? E aí eu me vitimizo dizendo, ó, hoje eu não tenho uma vida por sua causa. Ele não vai mudar, como eu já falei em palestras. Eu vou trazer um pouco dessa literatura aqui. Né? A gente trabalha com Minnesota. Conceitos da doença. Ele está lá para estudar sobre a doença dele. Ele não está lá para dizer discurso bonito, tá? Dizer que já está pronto, o chá já está bom, que eu já cheguei a falar, né? Nossa doença ela vai muito mais além do que discurso, até porque tá, essa questão do livre-arbítrio é uma coisa romântica. O nosso cérebro ele é condicionado ao longo do tempo, desculpa, e aí a minha vontade ela não está né, batendo com o que meu cérebro entende. Tá? Tanto a questão do químico, do fisiológico, também que eu fiz uns cursos vendo a questão da fisiologia, como a questão tá, do cérebro estar condicionado ao longo dos anos e aquela questão emocional, que eu já falei, onde a gente foge daquela dor, porque perdemos a capacidade de lidar com o mundo como ele é, porque a droga ela nos ensina, tá? e condicionamos o cérebro e a parte fisiológica, tá? a buscar esse alívio de uma dor
tá? Que por muitas vezes ela também pode ter vindo de questões de traumas de infância. Então vou trazer um pouco do que esse trabalho sobre lógica emocional. A adicção começa como uma ilusão emocional. Esta ilusão estranha-se no adicto antes que as pessoas à sua roda e até mesmo ele próprio se deem conta que formou uma relação adictiva. O adicto começa a construir um sistema de defesa a fim de proteger o seu sistema adicto de crenças dos ataques dos outros, mas só depois da adicção já estar bem implantada no nível emocional. No nível mental, intelectual, o adicto sabe que um objeto não pode oferecer satisfação emocional. Os alcoólicos conhecem um velho ditado de que não se pode fugir para dentro de uma garrafa. Os adictos ao trabalho sabem que a vida não é só trabalho. Os compradores adictos compreendem que o dinheiro não traz felicidade. A doença da adicção começa no mais profundo da pessoa. A adicção é uma relação emocional com um objeto ou um acontecimento. O acontecimento está relacionado com a questão do ritual, tá? Aquela coisa de, geralmente nos alcoólicos, aquela reunião com os amigos, de bar, né? Então aquela situação onde há também a cultura alcoólica. Eu vou lá para desestressar, mas não imagino que para quem tem a predisposição ou vive algum trauma, que ainda não reconheça como trauma, tá? Tem lá uma compulsão onde a droga ela vai aliviar essa dor que por muitas vezes carregamos e que a gente vai saber realmente através do processo de autoconhecimento que dor é essa. Porque por muitas vezes, tá, eu não vejo o que aconteceu comigo como dor, mas está lá toda essa compulsão e obsessão que acaba se transferindo na infância para comportamentos compulsivos e adictivos. Né? A questão da rebeldia, do vitimismo, de uma série de coisas. A adicção é uma relação emocional com objeto ou acontecimento. Como eu já falei, os adictos tentam corresponder às suas necessidades de intimidade através dessa relação. Há uma dependência dessa relação com a droga e a resposta emocional que essa droga traz e trazendo alívio. E com a repetição do uso, o nosso cérebro fica viciado, condicionado a buscar consciente ou inconscientemente essa resposta, porque ela traz uma resposta imediata às minhas dores emocionais. Tá? O cérebro traz aquele alívio e o corpo ele pede também, que é a questão fisiológica. Tá? Só para dizer que nossa doença ela não é uma gripe, não é? Tá? Não é me alimentar, não é eu ficar assim como é que eu tô, né? Gordinho, tá tudo. Eu quero saber aqui, no emocional, no coração. Isso eu não estou falando nem das minhas crenças disfuncionais, da minha falta de espiritualidade, do meu egocentrismo. Eu estou falando só da resposta emocional. Tá? A doença é muito complexa para que eu acredite num discurso, tá? Onde eu estou manipulando, eu estou obsessivo, tá? E até bom. Né? Quando eu estou, geralmente, toda visita e toda ligação, lembrando da família, de tempo, eu estou preso à obsessão, a mesma obsessão do uso de droga. Só que inconscientemente ou conscientemente, tá? É um processo de autossabotagem. Eles estão lá para esclarecer conceitos da doença da adicção, onde eles são esclarecidos esse processo de autossabotagem. E a família também está inserida nesse contexto da autossabotagem, né? A dificuldade de dizer não, de impor limite, sentimento de culpa, necessidade de controle, tá? Ela não tratada pelo codependente, tá? E a falta de espiritualidade, da questão dos grupos, tanto presenciais como virtuais, CODA, Alanon, eu acabo cedendo ao vitimismo, à manipulação e à chantagem emocional. Né? Sabendo que a adicção ela não é algo que eu vou tratar só no tratamento, ela vai muito mais além. Por isso que eles estão lá para aprenderem, terem as ferramentas para poderem usar no mundo lá fora. Eu saio sem as ferramentas, eu saio sem concluir meus trabalhos, tá? Eu saio através de promessas onde eu não vou cumprir,
Porque como é que eu vou enfrentar minha doença sem conhecimento? Sem me autoconhecer? Porque são dois tipos de conhecimento. Tem o auto, tá? E tem o conhecimento da doença. Quando os adictos à comida sentem-se tristes, comem para se sentirem melhor. Quando os alcoólicos começam a sentir que estão perdendo o controle por causa da raiva, tomam uns copos para voltar a controlar-se. Tá? Também tratamos a questão da raiva. Muitas vezes o sistema de luta e fuga, ele foi submetido a um sistema de estresse, tá? Na infância ou na adolescência, devido a algum trauma, algum bullying, e ele está lá ativo. Tá? Então, eu fui criado num lar onde eu via brigas constantes, a criança não tinha ainda o filtro, a habilidade de ser submetida àquele estresse, e a amígdala ela recebe um excesso, tá? com relação a esses estímulos, onde ela fica sempre alerta. Por isso a questão de a gente também entender, e a gente entende isso através do quarto passo. Né? Hoje a adesão da neurociência, a adesão da neurobiologia. Então, tudo que eu estou trazendo ainda é uma busca, mesmo depois de 14 anos, onde eu preciso também, e eu ensino isso, e em temáticas eu disse, essa busca vai ser até o final da minha vida. Tá? E ela me impede de recair. Né? E o que vai tratar muito a questão da raiva é espiritualidade, a meditação, que hoje temos, tá? A questão da prática da meditação no tratamento, o plano de prevenção à recaída, onde é inserido, tá? Esse hábito. A adicção segue realmente uma progressão lógica, mas essa progressão está totalmente baseada naquilo que eu chamo de lógica emocional e não a lógica racional. Agimos pela emoção e não pela racionalidade. E acabamos perdendo, porque estudando a questão da ação, da droga no córtex frontal, ele baixa o senso crítico, ele diminui o senso crítico. Ele atua na tomada de decisão. E aí é uma distorção cognitiva, onde a lógica emocional, o emocional é mais registrado, a intensidade emocional, pelo nosso registro de memória, é muito mais registrado de forma mais intensa, tá, do que o racional. Então o emocional ele acaba nos controlando. E precisamos, de um certo modo, manipular essa emoção, tá? Porque a droga, quando eu não estou mais com ela, o meu emocional ele foi submetido a uma anestesia, tá? Um congelamento, e aí eu passo a ter dificuldades de interagir de uma forma emocional racional. Né? Eu ajo pelo impulso, pela raiva, porque a droga ela camufla, e desaprendemos a lidar com o mundo. A pessoa que tenta compreender a adicção usando a lógica racional ficará frustrada e será manipulado pelo adicto. Questão da codependência, né? Também. Podemos sintetizar a lógica emocional na frase: sei o que quer e quer imediatamente. O imediatismo, do prazer, dessa resposta emocional que ela, pelo Criador, é para nós buscarmos através do exercício, do relacionamento, né, com as pessoas, e a adicção ela nos leva ao isolamento total, no final, na fase da progressão da doença, onde a gente chega no estado crônico. A lógica emocional funciona para satisfazer esta urgência, essa resposta que a droga acaba nos condicionando, mesmo que não seja no melhor para a pessoa. Eu falo droga num contexto não só químico, relacionamentos tóxicos, compra, né, o tal do joguinho lá, do tigrinho. Então eu falo no contexto de tudo que é aquilo que traz prazer imediato. A gente vive um mundo aí com excessos de TikTok também, que eu estou estudando a intoxicação digital, onde esse prazer está nos isolando até do convívio. Não há mais prazer em me relacionar, tá? E aí vem a questão da pornografia, onde a questão dos sites, né, de relacionamento, a gente está perdendo a humanidade, que é um outro vídeo que eu vou trazer, de buscar
esse prazer, porque ele não traz mais aquele prazer. O sistema de recompensa ele foi totalmente modificado, a neuroadaptação, tá? E aí é assunto para outro vídeo. A lógica emocional provoca uma pessoa contra si mesma. A lógica emocional pode ser muito astuta. No livro Alcoólicos Anônimos há uma frase que diz: lembre-se que estamos lidando com algo astucioso, desconcertante e poderoso. Penso que esta é uma das formas mais verdadeiras de descrever a lógica emocional, que se encontra em todas as adicções. Astuciosa, desconcertante e muito poderosa. Então, se ela é poderosa ao ponto de fazer eu abandonar prioridades da minha vida, como minhas metas, os meus relacionamentos, o meu eu, tá? O meu contato com a realidade, não é tão fácil chegar e trazer num discurso que eu sei o que é que eu devo fazer e eu estou pronto para seguir minha vida, que a minha solução está nos grupos. Não é desse jeito. Tá? Adictore vem do latim, como eu já disse numa palestra, escravo de algo, e essa escravidão ela é desatada com medicação, conhecimento, autoconhecimento, espiritualidade. Tá? Então, não é tão fácil assim. Né? Requer tempo. Há um tempo para tudo em Eclesiastes 3:1. Onde é que eu saberia falar um versículo da Bíblia onde eu vivia para mim, uma pessoa que era eu, né? Como é que num tempo de 1, 2 meses, 3 meses, que não querem nem mais ficar o tempo sugerido, tá? O mínimo tempo sugerido, onde só respondendo, tá? Até 3 meses é desintoxicação. Você vai ter uma pessoa que vai sair desintoxicada, porque para terminar todos os trabalhos, esse tempo ele não é sugerido. Não vão apertar para o paciente e a família que tem que se adequar ao que é proposto e não adequarmos a uma realidade que não existe. Tá? Em 3 meses, um processo de negação, a medicação ela atua, tá? no cérebro, tá? E para a questão da ansiedade, tá? Que é causada pela falta da substância. Né? Então, até sair desse processo de negação, ele vai para o estágio de contemplação, que o pré-contemplação é aquele que eu não associo meu comportamento como algo problemático. O próprio estágio motivacional fala que eu não associo o comportamento como algo problemático, e é justamente na contemplação que ele começa a associar o problema dele como uma droga muito maior do que a própria droga química, meu comportamento. Então ele está lá para ele estudar sobre a doença, para ele se conhecer, para ele entender que existe um poder que vai o livrar dele, que é o segundo passo, dessa escravidão do vício, que é viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. E o terceiro passo é a tomada de decisão. O quarto passo, tá? A história de vida, para a gente tratar a questão dos traumas, o que é que ele vem trazendo desde a infância, tá bom? O quinto, que é a leitura desse quarto passo. O sexto passo, que ainda tratamos, né, que é a percepção dos meus defeitos de caráter, aquilo que eu devo mudar na minha personalidade. Tá? Então, só para deixar e frisar, não é somente a droga. Existe todo um contexto muito mais complexo, onde a família ela tem que ter paciência. Tá? E aí eu vou me tratar também nos grupos e me relacionar com outras famílias que já tiveram seus entes queridos, para poder entender que não é tão simples assim. Tratar a minha vitimização, a codependência, tratar esse sentimento de culpa, que é totalmente distorcido. Quer dizer, eu salvei a vida do meu filho, mas me sinto culpado por quê? Porque eu salvei a vida dele, eu quero controlar a vida dele, quer dizer que a falta é essa. É muito assustador isso aí. Tá? Mas em outro vídeo eu vou estar relembrando novamente sobre esses aspectos da codependência, e vá se tratar, família. Tá? Seus filhos estão numa situação bem melhor do que estavam, que poderiam ter vindo a óbito ou perderem a sua essência e o seu eu. A droga ela fez isso, só não me levou ao óbito porque minha família me internou antes. Aí essa tomada de decisão eu não consegui ter, mas graças a Deus, Deus orientou minha família para que pudessem salvar a minha vida. Tá bom? Quebrar essas crenças que eu fico limpo se eu quiser, não é tão simples assim. O mundo hoje mudou, pós-pandemia. Tá? Os estímulos do mundo moderno, eles têm prejudicado essa ação que nossos avós e tataravós e bisavós tinham. Tá? A alimentação hoje é ultraprocessada,
temos acesso a muito lixo na televisão, nas redes sociais, e isso modificou um pouco o nosso cérebro para que a gente viva com essa negação da codependência. O meu avô, ele era alcoólatra, ele parou sozinho, então não. Hoje é diferente, eu tenho que olhar para a individualidade do meu ente querido. Tá? Ele não está conseguindo, então eu preciso de ajuda de profissionais da área. Tá bom? Tá? Um bom dia abençoado e que não vamos esquecer nossa oração. Sentimento de gratidão, Pai, por hoje ter, né, hoje estar vivo e sóbrio numa segunda-feira. Nossa oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para discernir entre as duas. Tá? Sentimento de gratidão. Um bom dia.